Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia, mais um momento, mais uma oportunidade da parte de Deus de ouvirmos a palavra dele. A palavra viva, eficaz, a palavra que liberta. A palavra do Senhor nos ensina assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela tem a chave das prisões, das algemas, das correntes. A palavra que é a verdade tem o poder de te libertar das prisões do mundo, tem o poder de te libertar das prisões emocionais, sentimentais, financeiras e espirituais, meu irmão, minha irmã. Vem acessar esta verdade, vem acessar. Há tantas promessas aqui para nossas vidas. Você imaginou, você já parou para pensar que a palavra é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento? E por quê? Porque é uma herança para todos nós. Promessas. E alguns acessam, outros não. E por quê? Porque alguns conhecem a verdade e outros não. E Jesus é a nossa palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é tudo que nós precisamos. E em Jesus nós somos co-herdeiros de tudo isso. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Então, quando você tem Cristo na sua vida, quando você tem Jesus no seu coração, quando você tem Ele como a sua morada, ei, peça Jesus para morar dentro de você no dia de hoje. Você vai conhecer tudo isso. Ele vai te libertando, vai te instruindo, vai te mostrando. Amém? E você vai acessando a palavra, as promessas do Senhor. E uma das maiores heranças que Jesus deixou para nós é a herança da vida eterna. Ei, nosso espírito nunca morre, nossa alma vai viver. E eu te pergunto, até a eternidade, com quem você vai morar? Com quem você vai passar a sua eternidade? Com o Pai? Com o Filho? Em comunhão, como uma grande família, ou a morte eterna, que é a separação de Deus. Não é isso que Deus quer para você? Deus quer que você herde a vida eterna com Ele. E através de Jesus você vai conseguir tudo isso. Por isso ela te liberta. Ela te liberta das ameaças do mundo. Ela te liberta dos protocolos do mundo, das promessas enganosas do mundo, de que é bom você viver agora porque a sua vida é curta. Quem disse isso, meu irmão? Você vai viver eternamente, o teu espírito não morre. Então vamos acessar a palavra do Senhor, vamos escolher viver na eternidade com Cristo, junto do Pai, como uma grande família que somos. É por isso que eu gosto de chamar meu irmão e minha irmã, porque é isso que nós seremos na eternidade, uma grande família. Amém? E falando de Jesus, nosso exemplo, nossa inspiração, nosso irmão mais velho, vamos seguir a forma que Jesus viveu nessa terra e que ele vive dentro de nós. Ele vive. Você já convidou Jesus para morar dentro de você? Ele está vivo dentro de você. E o exemplo de Jesus que está em João capítulo 13, versículo 3 e 4, que exemplo maravilhoso, que diz assim: Jesus sabia, ele sabia, é o que nós também precisamos saber, precisamos conhecer, porque assim o mundo não vai nos confundir nem nos enganar. Amém? E aqui Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que ele detinha todo o poder e autoridade e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus sabia. E o que acontece? O que acontece depois disso? Ele sabendo que ele detinha todo o poder e autoridade dada por Deus,
Ele sabendo que viera de Deus e que voltaria para Deus, o que ele faz? Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Jesus, sabendo que ele viera de Deus, que voltara para Deus e que detinha todo o poder, a autoridade, ele se comporta como um servo. Por quê? Porque ele disse que ele veio para servir, não para ser servido. Jesus mostra para mim e para você que há poder e valor no servir. Não é servir de qualquer maneira, servir aos propósitos de Deus. Foi o que aconteceu desde o início, desde o nascimento. Ele veio servir aos propósitos de Deus. E ele tirou a sua capa. Jesus tira a sua posição, meu irmão, minha irmã, diante dos homens. Jesus abre mão da sua autoridade diante dos homens. A sua dignidade diante dos homens, porque diante de Deus ele sabia quem ele era e para onde ele iria. Ele sabia que ele tinha autoridade, não era pelo homem, dada do homem, mas de Deus, e essa ninguém poderia tirar. Jesus sabia que ele tinha uma posição diante do Pai, ele era o filho amado do Pai, ninguém tiraria essa posição de Jesus. Muitos querem a capa, e poucos querem a toalha, mas o que vai fazer com que você se torne grande diante dos olhos de Deus é o servir, é na atitude de servir, na atitude de se dispor a servir os propósitos de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele renuncia por um momento, visivelmente, diante dos homens. Ele dá sinais visíveis de sua autoridade. Ele demonstra ali na frente dos homens que para ser o maior, precisa ser um menor diante deles. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, a palavra veio para confirmar, porque está escrito em Filipenses, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo a que devia apegar-se. Jesus não se apegava às coisas deste mundo, à aparência, a status, a posição, a autoridade do mundo. Jesus não se apegava a isso. E aqui está dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. Ele se esvaziou, ele se despiu, ele tirou a sua capa na frente dos homens. E ele se cingiu com a toalha e foi lavar os pés desses homens. E esses homens, meu irmão, eram aqueles que estavam brigando no caminho, querendo saber quem sentaria ao lado direito e ao lado esquerdo, quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus, sendo maior autoridade, Jesus sendo filho de Deus, foi servi-los. E você acha que vai crescer diante dos olhos de Deus como? Desejando capa? Deseje a toalha. Cinja-se com a toalha. Diga ao Senhor agora, Senhor, estou pronto. Senhor, estou pronta para te servir. Servir aos teus propósitos. E o Senhor vai te enviar. Enviar para um lugar que você vai ser útil. E se ali você achar que é menos, se ali você achar que é pouco, meu irmão, há uma grandeza ali. Na nobreza do serviço. É que você vai ser promovido. Muitos querem capa, poucos querem a toalha. Mas o que promove é a toalha, não é a capa. É a toalha. Porque muitos querem arrancar a capa de alguém. Lembra de José? Quando Jacó deu a ele uma capa multicores? Tecida, sem remendo, tecida por igual. E o que aconteceu? Aquilo ali atraiu a inveja, aquilo ali atraiu a morte para José. E Deus o livrou da morte. Mas a intenção dos irmãos era matar José, matar. E ali eles tiram a capa de José. Algumas vezes é isso que vai acontecer com quem quer muito a uma capa. Mas eu nunca vi ninguém matar ou desejar destruir alguém porque alguém está se cingindo de toalha.
de servir. Não é verdade? Mas é ali é que há promoção. Ali é que há provisão. Ali é o que tem maior autoridade da parte de Deus. Vamos olhar para a história. Davi, enquanto ele servia ao pai, cuidava daquilo que pertencia ao pai dele, as ovelhas, o Senhor promoveu, o Senhor o escolheu para rei. Ele ainda era um pastor de ovelhas, ele ainda cuidava das poucas ovelhas do pai, e ali Deus o escolheu como rei. Deus não pensou se escolheria, Deus o escolheu. Foi no ato de servir, foi na nobreza do servir que Deus o escolheu. Meu irmão, minha irmã, você está servindo? Você está servindo e não está sendo notado por ninguém? Ei, Deus está te notando. Deus te escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. É por isso que você serve. Porque Jesus serviu aos propósitos do Pai. Ele era um escolhido de Deus. E cingir-se de uma toalha era um gesto de servo nessa época. E até mesmo de um escravo. Por quê? Porque precisava lavar os pés dos convidados e é o que Jesus faz. Então, o que o Senhor faz? Ele começa a servir os seus discípulos. E isso inverte a lógica humana, nós dissemos isso. Inverte a lógica humana, o maior se torna o menor. Quando ele tira a capa, coloca a toalha, ele está o maior se tornando o menor. Mas para revelar a essência, o propósito, a intenção, o porquê ele veio a este mundo, servir a Deus. Ele serviu até o último momento. Ele serviu como cordeiro vivo, entregue na cruz do Calvário, em prol da tua vida, da minha vida. Jesus serviu até o seu último suspiro. Ele serviu. Então isso é maravilhoso e é algo poderoso que eu quero dizer para você. Jesus não serviu para ser grande. Ele serviu porque já era grande. Que lindo isso, não é verdade? Porque ele, sabendo que viera do Pai e voltaria para o Pai, então ele já era grande. Ele serviu porque já era. Você está servindo porque você é grande, meu irmão. É porque você é grande para o Senhor. Ele está te notando, ele está te percebendo. Ele vai te honrar, como honrou Jesus, como glorificou, ele glorificou Jesus. Ele vai te honrar, ele vai te recompensar. Não busque ser reconhecido pelos homens, isso faz parte de nós, seres humanos, não é verdade? Achar que reconhecimento, achar que elogios quer dizer que nós estamos fazendo o que é certo, estamos no caminho certo. Ei, nós temos que buscar elogios, reconhecimento da parte de Deus, a aprovação de Deus. É isso que Jesus fazia, ele queria ser aprovado pelo Pai. Pelo Pai. Tanto que essas pessoas queriam transformar Jesus num rei terreno, mas essa não era a vontade do Pai e ele cumpriu. Ele cumpriu porque queria fazer aquilo que era designado para ele, ser um rei eterno, a eternidade. Amém? Estabeleceu o reino de Deus na terra. Não o reino dos homens, mas do Senhor. Através dele, tudo isso aconteceu. Por quê? Porque ele serviu. Então, tem um coração disposto a servir os propósitos do Pai. É na nobreza do serviço, é na grandeza do serviço que você vai ser notado, reconhecido e recompensado pelo Senhor. O exemplo de Jesus deixa claro para todos nós que nós precisamos saber quem somos. Quem somos diante do Pai? Ele sabia que o Pai havia colocado todo o poder e autoridade sobre ele. Então, se despir da capa aqui, da autoridade do homem, para Jesus não fazer diferença. Ele sabia que sobre ele tinha autoridade. Não importa se tiram você de certas posições aqui na terra,
Foi colocada autoridade dentro de você e sobre você. Você carrega a autoridade de Deus aonde você vai, aonde Deus te levar, aonde você for, a autoridade está sobre você. Não importa se te removeram, não importa se tiraram a sua capa, se tiraram a sua posição, você carrega a autoridade de Deus. Autoridade para levar a mensagem, autoridade para libertar os cativos, autoridade para curar. Amém? Você carrega, então vai e cumpra o que o Senhor determinou para a sua vida. Cumpra o desígnio de Deus para a sua vida. Podem ter tirado a capa de você, mas você carrega autoridade. Ei, meu irmão, minha irmã, cinja-se de toalha. A toalha é o serviço para Deus. É isso que ela corresponde, a toalha é o serviço. Vá servir os propósitos de Deus e deixa que Deus se encarregue de te honrar, de te engrandecer, te recompensar no tempo certo, na hora certa, no caminho. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Vamos tirar a capa, vamos desejar a toalha. Muitos querem as capas, poucos querem as toalhas, mas o reconhecimento está na toalha, no serviço. Amém? E não é qualquer serviço, é o serviço do propósito de Deus. Não é se ocupar de qualquer coisa, é do serviço do propósito de Deus, aquilo que Ele quer que você faça. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada, Jesus, porque o teu exemplo está sendo seguido até hoje. O teu exemplo nos inspira, o teu exemplo nos motiva a desejar servir aos propósitos do Pai. Deixarmos a capa para cingirmos da toalha. Servir e, se necessário for, lavar os pés daqueles que precisam, daqueles que ainda vão se converter, vão caminhar contigo. Por quê? Porque esses discípulos do Senhor vai começar agora, Senhor, caminhar de forma diferente, convertidos verdadeiramente. Essa atitude que o Senhor teve diante deles mostrou que para ser o maior precisa ser o menor neste mundo. Senhor, o Senhor é que tem o reconhecimento. É no Senhor que temos toda a autoridade, todo o poder para executar, para realizar, para fazer aquilo que o Senhor nos designou. Muitos olham para nós e nos enxergam pequeno, mas nós estamos servindo ao teu propósito. Ah, Pai, o Senhor nos honrará, o Senhor nos abençoará como abençoou Jesus, porque Ele obedeceu, Ele te serviu. Que assim seja na vida deste meu irmão, desta minha irmã, da minha vida, Pai. Pois queremos, desejamos e almejamos servir ao teu propósito no dia de hoje. Em nome de Jesus, mesmo que pareça indiferente para o mundo, mesmo que pareça pequeno para o mundo, mas somos grandes diante de ti, Senhor. Somos grandes para o Senhor. Por quê? Porque somos filhos que obedecemos à tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, fortaleça o meu irmão e a minha irmã, blinda a mente deles, o coração, para que eles entendam tudo isso e que essa verdade venha libertá-los. Libertá-los, Pai, da posição, dos status deste mundo, do que o mundo diz que é grande, diz que é nobre, mas não é. Na nobreza está em te servir, Senhor. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo, nas nossas vidas, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se essa mensagem falou ao teu coração, curta, comente, compartilhe. Amém? Se inscreva no canal também. Este canal tem sido bênção na sua vida, na sua família. Então se inscreva. Então que o Senhor te abençoe poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo, da nossa inspiração, do nosso exemplo maior. Amém? E até a próxima mensagem, se Deus quiser.